Paz, é isso aí. Hoje, dia 14 de julho, seria um ótimo dia para falar de Revolução Francesa. É um ótimo dia para cabeças rolarem, já que hoje é aniversário ali comemora-se a queda da Bastilha, né, o início da Revolução Francesa. Só que com a graça do Senhor nós já estamos adiantados, nós já estamos lá em unificação italiana, alemã e Comuna de Paris. Vamos falar de França, vamos falar de Paris, né? Vamos falar de morte na França, mas nós não falaremos sobre cabeças rolando. Só uma curiosidade sobre cabeças rolando, lembrei aqui agora, a França ela manteve a pena de morte por decapitação na guilhotina até 1977. Meu filho, né? Foi só no século XVIII que cortaram cabeça, não. Cortaram cabeça torta direita no século XIX e no século XX também. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu tô achando que algumas pessoas precisam perder a cabeça, assim. Mas não por um amor, e sim por sair de casa numa pandemia. Vamos lá, então. Tô violento hoje, né, gente? Mentira, tô não. E vamos fazer bonitinho. Bem, como vocês podem ver aí, nós iremos falar sobre a unificação italiana e alemã, Comuna de Paris, tá bom? Então aqui eu vou aumentar o espaço só para manter aqui. Isso, fica bem melhor. Bem, pessoal, tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Ótimo. A minha conexão caiu e bom, eu vou rotear meu celular aqui para poder dar aula para vocês, porque a internet aqui tá muito ruim, tá bom? Ainda tá gravando. Deixa eu voltar aqui com a o slide para a gente poder. Bom dia, Vitória. Bom dia. Para a gente voltar aqui. Peraí. Tá todo mundo vendo aqui o PowerPoint ou não? Ainda nada não. Não, né? Tá, então vamos voltar ele aqui então. Problemas técnicos que serão solucionados em alguns segundos. Ué, não quer aparecer? Que bosta é essa?
Tô entendendo você, não? Ah, agora sim vocês estão vendo, correto? Sim. Ótimo. Sim, sim, sim. Então, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui, então, tá? Como eu havia falado, né? A gente tem, então, um processo em que essas unificações, elas ocorrem tardiamente, né? No final do século XIX, 1870 para a Itália, 1871 para a Alemanha, e esses processos são frutos ali das revoluções liberais do século XIX, né? Que nós já estudamos sobre isso, já tivemos aulas sobre isso. Então, assim, esse processo, ele ocorre como consequência, né, dessas revoluções, né? Então, essas revoluções de caráter nacionalista, né, e liberal, né, tem como grandes consequências a unificação de dois importantes países no continente europeu. E importantes no sentido de levar, inclusive, ao desequilíbrio, né, europeu existente naquela época. Bem, vamos entender aqui, então, inicialmente, a questão italiana. Como eu sempre falo, a gente tem que ir lá nos antecedentes para poder entender o fato em si. Desculpa. Bom, a gente tem, de fato, o Congresso de Viena, em 1815. Então, os dois elementos iniciais da unificação desses dois países se dá através do Congresso de Viena, em 1815, já que, como nós já estudamos, né, no fim de Revolução Francesa e Era Napoleônica, o Congresso de Viena, ele é a restauração da ordem conservadora absolutista, né, no século XIX. Então, nós temos o fim da Era Napoleônica, o imperialismo napoleônico, ele vai alterar consideravelmente as fronteiras da Europa, né? A gente vai ter ali a invasão da Áustria, nós teremos ali a invasão do leste europeu, porque Napoleão vai em direção à Rússia, né? Então, alguns reinos, o Sacro Império Romano Germânico, né, que nós falamos muito em Reforma Protestante, ele vai se desfazer. E é importante entender aqui uma coisa, tá? Quando a gente chegar em Alemanha vai ficar mais claro. Mas o Sacro Império Romano Germânico, ele é denominado de Primeiro Reich. Vocês devem ouvir muito a palavra Reich quando a gente fala de nazismo, em que o Hitler sempre falava de implementar um terceiro Reich, né, um terceiro império, beleza? Então, o que nós temos aqui, especificamente em Península Itálica ainda, né, ou vamos chamar de Itália, porque é o que vai ser denominado depois, a Itália, ou a Península Itálica, ela fica sob tutela de Áustria, né, fica sob tutela da França e da Igreja Católica. Então, a gente tem ali 7 estados autônomos, tá? Muitas das vezes rivais políticos e econômicos entre si, beleza? Principalmente a questão norte e sul, tá? Porque o norte, no século XIX, ele passa por um processo de industrialização muito importante e o sul se mantém agrário, né? Atrasado ali em termos de desenvolvimento econômico e social. O mais importante destes estados autônomos na Península Itálica é o reino de Piemonte-Sardenha. Isso vai ficar muito tranquilo para vocês entenderem daqui a pouco quando eu mostrar o mapa, tá? Este reino de Piemonte-Sardenha, ele é um reino independente. Como vocês podem ver lá embaixo no slide, ó, domínio independente, reino de Piemonte-Sardenha. Enquanto isso, nós temos domínio austríaco, que a Lombardia e o Vêneto, a Toscana e a região de Parma são domínios austríacos, estão ao norte, tá, da Península Itálica. O domínio francês está mais ao sul, a dinastia dos Bourbon, então a gente tem o domínio do Reino das Duas Sicílias, que vai pegar uma parte considerável do sul da Península Itálica, não é só a sola, o calcanhar da bota e o bico da bota, tá? Vocês vão ver isso, é uma região
mais acima também. E os estados pontifícios, que estão ali bem no centro da Península Itálica, estão sob domínio do Papa, sob domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses estados pontifícios, eles estão sob domínio da Igreja, né, e do Papa, desde Carlos Magno, na verdade, desde Clovis, tá? Clovis, o primeiro rei franco, né, o primeiro que se converte ali ao cristianismo, ele cria os estados pontifícios, o Carlos Magno, ele vem depois e protege os estados pontifícios, né? E dá início ao Sacro Império Romano Germânico, porque ele vai ser coroado como imperador dos francos e sumo protetor da cristandade. Enfim, então, existe uma proteção militar da igreja, da própria igreja, e também da França aos estados pontifícios. Só lembrando que Roma está dentro dos estados pontifícios. Bacana? Bom, vamos seguir aqui então, beleza? Aqui, como eu disse para vocês, isso ia ficar muito claro, o mapa. Olha só, eu acho que vocês conseguem ver eu mexendo o mouse aqui. Se não conseguir, você vai Conseguimos. ficar... então ótimo. Então aqui, ó, onde está passando aqui o cursor, tá? Turim, Gênova, Nice, que hoje é da França, tá? Aqui fica o reino de Piemonte, Sardenha, tá? A Lombardia e o Vêneto, então a Lombardia onde está Milão, Vêneto onde está Veneza, a região de Parma e Florença dentro da região da Toscana, né? Aí a gente tem os estados pontifícios, olha só, Roma, Ancona, Ferrara, e o reino das duas Sicílias, sendo que hoje a Sicília, ela é praticamente essa região aqui e um pedaço do istmo aqui da Península Itálica, tá? Bom, então a gente tem aqui a Suíça, que é um domínio independente, beleza? E, posteriormente, aqui, França, bem do lado, e Império Turco Otomano, e o Império Austríaco aqui, ó. Então, a região dos Balcãs, aqui onde eu estou passando o cursor, é aqui a região onde fica, por exemplo, aqui também dentro do Império Turco Otomano, é onde vai ficar a Bósnia e Herzegovina, a Croácia, a Sérvia, Montenegro, tá? A Albânia. Então, essa região aqui é a região dos Balcãs, tá? Então, aqui, entre o Mar Adriático, né, e o Mar Tirreno, a gente tem a Península Itálica. Lembrando que a Córcega, né, é onde fica, inclusive, a ilha de Elba, né, uma das ilhotas aqui da Córcega, próximo da França e pertencente à França. Bem, vamos seguindo aqui, então. A gente tem que entender que existem duas fases de processo de unificação italiana. O nacionalismo, ele vai estar muito presente na segunda fase, tá? A primeira fase deste movimento, a gente denomina como Risorgimento. Risorgimento que vem do próprio processo de unificação mesmo, a ideia de se unificar. Ressurgimento aqui, o ressurgimento, seria ressurgimento das glórias romanas do passado, né, do Império unificado politicamente, economicamente, socialmente, e um império amplo, vasto, grandioso, né, uma grande Itália. Então, a gente tem aqui, inicialmente, um processo romântico, né, vindo de baixo para cima, principalmente com a presença dos carbonários. Os carbonários eram uma sociedade secreta composta por pequenos burgueses, médios burgueses e também alguns proletários que lutavam ali dentro do contexto das revoluções liberais por mais igualdade civil, igualdade social, igualdade jurídica, liberdade, né, social, jurídica, né, econômica. Então, essa galera ele tem um ideal de unificação desde da primeira metade do século XIX. Um dos grandes nomes do Risorgimento, né, dentro ali das características dos carbonários, é um homem chamado Giuseppe Mazzini, em que ele cria uma outra sociedade secreta ligada aos carbonários. Na verdade, ele cria um jornal
que vai virar um panfleto político pró-unificação, que é o Jovem Itália, beleza? E ele vai ser muito perseguido, vai ter que ser exilado, vai ter que fugir da península, porque ele vai ser muito perseguido ali, principalmente pela Áustria-Hungria. Posteriormente, né, então a gente tem uma política mais nacionalista na segunda fase. E o nacionalismo, ele é o principal fator que ajuda na unificação. Porque a ideia do nacionalismo é criar uma identidade nacional, uma identidade de pertencimento. Se eu nasci na Península Itálica, eu não sou austríaco. Se eu nasci na Península Itálica, eu não sou francês. Tá? Eu não sou da igreja, eu sou italiano. Né? Então eu vou lutar pela nação Itália, para ela se unificar, né? Para se unificar e nós pertencermos a essa nação. Então esse é o ideal nacionalista, tá? Então é muito importante ressaltar que, primeiro, a gente tem uma ideia romântica de unificação, tá? A gente tem uma ideia mais na primeira metade do século XIX, vinda, vamos dizer assim, socialmente falando, de baixo para cima, mas agora o processo unificador não, ele vem de cima para baixo. Então a gente tem aqui a alta burguesia extremamente interessada na unificação, porque vai garantir a ela continuidade do desenvolvimento interno, permite a essa alta burguesia, lembremos, essa alta burguesia é a alta burguesia industrial. Então, ela é de onde? De que região da Península Itálica? Do norte. O norte italiano é industrializado. O sul italiano, ele é agrário. Tá? Então, pessoal, até hoje, existe uma disparidade socioeconômica muito grande, tá? Entre o norte italiano e o sul italiano. Tá? Inclusive de preconceito socio-racial. Muitos italianos do norte, eles enxergam os italianos do sul não como italianos, mas como uma escória mesmo, tá? Como o lixo da Itália, beleza? Então, essa alta burguesia, ela tem um significado mais liberal econômico do que nacionalista. O nacionalismo, para ele, serve como instrumento de, como que eu diria, de manobra de massas. Já que as camadas mais subalternas, elas têm esse ideal romântico nacionalista, então o que a alta burguesia faz? Vamos mexer com esse sentimento deles, né? Enquanto a alta burguesia, ela quer esse nacionalismo porque ela está interessada nos 3 M's. Matéria-prima, tá? Mão de obra, beleza? E qual que é o terceiro que eu esqueci aqui agora? Matéria-prima, mão de obra e... Cacete, eu esqueci, deu branco completamente aqui. Nossa Senhora. É porque eu tô meio empolgado, que eu tenho que dar uma notícia para vocês daqui a pouco, e eu tô muito feliz. Então, eu esqueci completamente. Mas é matéria-prima, mão de obra, tá? Mão de obra barata, beleza? E a terceira, na hora que eu lembrar, eu falo com vocês aqui que eu esqueci completamente. Tá bom? Então, o que a alta burguesia quer é exatamente utilizar o sentimento nacionalista do Sul a seu favor. Enquanto a média e a baixa burguesia, a pequena burguesia, ela... Não, relaxa, Bruno. Elas têm interesses mais republicanos, tá? Então, você tem um amontoado de ducados, de reinos. Ali na Itália, eles querem criar uma grande república romana, uma grande república italiana. E essa república italiana nos moldes ali do período romano, a República Romana. Tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Gente, bom dia. Alguma dúvida até aqui, por favor? Vocês estão aí? De boa? Beleza. Então vamos prosseguir. Vamos passando pelos antecedentes, vamos para o processo, então. Tá? O processo de unificação.
Em 1848, ali no meio da Primavera dos Povos, a gente tem a primeira tentativa de unificação, em que o rei de Piemonte-Sardenha, o Carlos Alberto, declara guerra à Áustria. A Áustria, que é uma potência muito grande, tá? Mas é uma potência agrária, guardem isso, por favor. É uma potência agrária, mas ainda é uma potência. A Áustria vence Piemonte-Sardenha, tá? E o Carlos Alberto ele é deposto, ele é retirado do trono, e o seu filho, Vítor Emanuel II, ele sucede, né, vai suceder ali o pai, Carlos Alberto. Só que o Vítor Emanuel II, que a Áustria via como um homem mais, como que eu diria, moderado, né, moderado, ele também tem um ideal unificador, porque ao seu lado está uma espécie de primeiro-ministro, chanceler, né, o Camilo de Cavour, beleza? Em que este homem, ele vai conduzir o processo de unificação por Piemonte-Sardenha. Então, o ideal unificador ainda é muito forte, tá, no reino de Piemonte-Sardenha, que vai ser o grande condutor da unificação italiana. O Camilo de Cavour, ele tem uma ideia muito fixa de que o ideal unificador não será alcançado, a unificação não será alcançada, se ele não conseguir apoio estrangeiro. Né? Gente, eu sempre falo isso para vocês, eu vou citar isso lá em Fascismo Italiano, mas eu gosto de dizer aqui, ó, por exemplo, olha só, eu consigo quebrar essa caneta aqui de maneira muito fácil, tá? Muito fácil eu quebro essa caneta. Agora, eu consigo quebrar essas canetas, esse lápis aqui de maneira mais fácil? Eu posso até quebrar, mas vai ser mais difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o ideal de unificação, criar um país forte, em que ele não quebra fácil. Ele está fragmentado. E fragmentado ele não vai conseguir se unificar. Então ele precisa de apoio de países, né, que ali muitos, de maneira muito precoce, já se unificaram, e um dos principais países que pode ajudá-lo é a França, que se unificou lá no século XV, né? Tem o Napoleão III como imperador, tá? E ele consegue realizar acordos com a França do Napoleão III, em troca de território, ele consegue o apoio da França. Então, na Conferência de Plombières, a gente tem o Cavour e o Napoleão, né, formalizando o que a gente denomina de Tratado de Turim. Então, a França vai ajudar militarmente o reino de Piemonte e Sardenha, caso a Áustria tente agredir Piemonte e Sardenha. Enquanto isso, a França recebe a região de Nice e a região de Savoia. Eu vou voltar no mapa rapidinho. Olha aqui. Região de Savoia e a região de Nice ficam sob domínio francês. Só uma curiosidade aí, rapidinho, para quem gosta de futebol. A bandeira da Itália, ela como é que fala? Ela é branca, vermelha e verde. Não tem nada de azul. O uniforme da seleção italiana é azul. Como assim? Não entendi nada. Seleção de futebol. E de outros esportes também. É porque a curiosidade é a seguinte. O azul é a cor da família real italiana. Então, a unificação. Ou seja, a família de Vítor Emanuel III. E é da família Savoia, que é essa região entregue para a França em troca da proteção francesa contra a Áustria. Então, a França ajuda na unificação, e aí, como a Itália ela vai se unificar, em homenagem ao reino francês, ao reino italiano, que ela se unifica sobre um governo monárquico, a gente tem o uniforme azul. E o uniforme do Cruzeiro é azul, Palestra Itália, em homenagem à seleção italiana. E por isso que é tão bonito. Desculpa. A gente tem, então, com o apoio francês, voltando à aula, com o apoio francês, a gente tem a ruptura com a Áustria, óbvio,
A Áustria não gosta do Acordo de Turim, né? Ela vê como um ato agressivo, né? Ela lança um ultimato sobre Piemonte e Sardenha, dizendo que esse tratado de Turim ele é agressivo à Áustria, beleza? E aí, o que Piemonte e Sardenha, junto com a França, faz? Olha, você me lança um ultimato, então eu estou vendo que você quer guerra comigo. Se você quer guerra comigo, eu vou me defender. França, pode me ajudar? A França, oui, claro que sim, vou te ajudar. E aí, Piemonte e Sardenha se unem contra a Áustria. A Áustria, como eu disse, é uma potência militar importante, mas é uma potência militar incompetente. Tá? Então, graças a essa incompetência, guardem essa informação também, os franceses e piemonteses, tá, vão conseguir vencer os austríacos facilmente, beleza? Aí nós temos tropas prussianas, olha aí, tropas prussianas vão se mobilizar para ajudar a Áustria. O Napoleão III, quando vê a Prússia se juntando com a Áustria, pipoca e vai oferecer um acordo de paz. E nesse acordo de paz, a região de Veneza continua sendo controlada pela Áustria. Piemonte e Sardenha anexa a Lombardia, mas Veneza, de acordo previsto ali pelo acordo Vila Franca, continua dominando a região de Veneza. Então aqui, ó, a região do Vêneto fica sob domínio austríaco e a região da Lombardia fica sob domínio piemontês, tá? Então aí nós temos já o primeiro movimento de unificação. Aí nós vamos lá para a anexação da Itália Central, do sul da Itália e dos Estados Papais por último, beleza? Eu não vou começar aqui pela Itália Central. Por quê? Porque a unificação do Sul, ela é primeira, ela acontece primeiro. O rei Francisco II, o rei das Duas Sicílias, ele sofre uma insurreição, tá? Porque ele é ligado ele quer manter-se no poder, ligado à França, ele quer manter-se no poder. E aí, você tem um movimento liberal, libertário, né, republicano, liderado pelo Giuseppe Garibaldi, o libertador dos dois mundos. Porque ele participa, o Giuseppe Garibaldi, vocês vão ver isso em rebeliões regenciais, o Giuseppe Garibaldi, ele participa da Farroupilha, tá? E aí, ele vai, com o apoio do Cavour, né, do chanceler piemontês, ele vai tomar o controle da Sicília, da região sul, serão eleitas assembleias constituintes e o povo vota pela anexação das Duas Sicílias ao reino de Piemonte e Sardenha. Tá? Isso em 1860. Então, olha só. O Garibaldi, ele queria uma república. Mas ele volta atrás, ele dá um passo atrás, aceita fazer parte do reino de Piemonte e Sardenha, porque ele percebe que se ele não... se ele lutar pela república, ele fragmenta o processo de unificação. Não vai se unificar. Então, ele dá um passo atrás e aceita uma monarquia constitucional. Em 1860 também, você tem a subida do Garibaldi e formam-se assembleias constituintes também, domínio dessa região pelas tropas do Garibaldi, os camisas vermelhas, tá? E essas assembleias votam pela anexação ao reino sardo-piemontês, o reino Piemonte-Sardenha. Por último, fica os estados papais, os estados pontifícios. O Garibaldi toma, ele não só queria, como ele toma Roma, tá? O Papa, ele estava sob proteção da guarda francesa, tá? E aí, uma insurreição da população italiana nos estados da igreja vão ajudar o Garibaldi. O exército sardo-piemontês entra na região, expulsa os voluntários do Papa, tá? Inclusive as tropas francesas, e são eleitas assembleias constituintes e os estados pontifícios são anexados ao reino sardo-piemontês. Então, a partir dessa anexação, nós temos de fato aqui um processo de unificação, tá? Só lembrando,
o Papa, ele vai se colocar como um prisioneiro da Itália, beleza? E com isso, nós temos uma confusão aqui territorial muito grande, que ela só vai ser resolvida em 1929. Porque em 1929, nós teremos a assinatura de um tratado entre a igreja e o governo italiano, em que esse tratado é denominado Tratado de Latrão, e o Tratado de Latrão prevê a criação do Vaticano, do Estado Vaticano, que fica dentro da cidade de Roma. Então, o Vaticano ele vai ser criado em 1929, tá? Num acordo entre o Papa e Benito Mussolini, tá bom? Benito Mussolini. Então, aí, o Tratado de Latrão define esses problemas territoriais entre igreja e Itália. Aqui os personagens da unificação, em cima, onde está o cursor, o Vítor Emanuel II, tá? Sou doido para ter um bigode igual esse cara. Aqui, o Camilo de Cavour, beleza? O Giuseppe Garibaldi e o Giuseppe Mazzini. Estes são os personagens da unificação italiana. Alguma dúvida até aqui, queridos, por gentileza? Não? Tranquilo? Nenhuma por enquanto? Ok, então. Beleza. Vamos prosseguir, então. Agora com a gente vem aqui para as consequências da unificação. Crescimento entre as diferenças econômicas, sociais e culturais entre Norte e Sul, que eu citei para vocês, né? Um aumento da marginalidade socioeconômica da população do Sul. Nós temos o aumento do fluxo migratório por conta das guerras, das batalhas de unificação no Sul, né? Como é uma região mais empobrecida, você tem um aumento do fluxo migratório para outras regiões da Europa, então italianos saindo da Península Itálica, indo para outras regiões da Europa, e também para outros países, principalmente Brasil e Estados Unidos. Temos uma colônia italiana gigantesca na costa leste dos Estados Unidos, e temos uma colônia italiana também gigantesca no sul e no sudeste brasileiro, né? São Paulo, Minas Gerais e a região sul do Brasil terá ali uma Espírito Santo também. Eu morei numa cidade de colônia italiana no Espírito Santo, chamada Venda Nova do Imigrante. Morei 1 ano lá no início da década de 90. E também você tem aí São Paulo, né, onde é a maior colônia, mas você tem uma colônia italiana muito grande aqui. Beleza? Haja vista os dois times aí, dois grandes times de São Paulo e Minas Gerais, que foram Palestra Itália, tiveram que mudar de nome por causa de Getúlio Vargas, né? O atual Sociedade Esportiva Palmeiras e o atual Cruzeiro Esporte Clube. Eram dois Palestra Itália. Palestra Itália Paulista e o Palestra Itália Mineiro. Tá bom? Bom, e aí em 1882, né, você tem a criação da Tríplice Entente, né? Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. E a Tríplice Entente, ela é bem interessante porque ela é uma aliança antagônica. Porque a Itália, para se libertar, ela luta contra o Império Austríaco, e a Alemanha, para se libertar, para se unificar, ela luta contra o Império Austríaco. Quando é formado a Tríplice Entente, o Império Austro-Húngaro, agora, ele vai fazer parte dessa aliança. Tá bom? Bom, prossigamos aqui. A gente vai passar para a Alemanha. Né? A Alemanha também tem o Congresso de Viena como ponto de partida. No Congresso de Viena, a Alemanha ela foi dividida em 39 estados, tá? Então, você tem ali esses 39 estados sob comando da Áustria, tá? Do Império Austríaco. Esses 39 estados são denominados Confederação Germânica, beleza? O poder era disputado pelos católicos austríacos e os protestantes prussianos. A Prússia
era um importante estado da Confederação Germânica e queria se libertar das amarras ali austríacas, não apenas religiosas, mas também econômicos sociais. Tudo bem? O primeiro mecanismo de unificação vai ser o Zollverein. Gostaram da pronúncia? Pois é. É porque eu sou ali da região de Munique, e aí a minha pronúncia ela é mais puxada ali para aquela região, tá? Zollverein. Beleza? Zollverein significa união aduaneira, tá? Então, ela é uma unificação econômica. O ponto de partida para o processo unificador se dá em 1834, perdão, num contexto econômico. Então, o Zollverein, peraí. Pronto. O Zollverein, ele é um acordo entre esses estados da Confederação Germânica de livre comércio, em que haverá uma diminuição absurda ali de impostos e taxas, né? Taxas alfandegárias. A Prússia é que vai fundar, né, a iniciativa dessa união aduaneira. E o mais interessante, a Confederação Germânica vai fazer parte, mas a Áustria não. A Áustria não entra no Zollverein. Beleza? E aí você tem, com esse processo de criação de união aduaneira, um desenvolvimento econômico muito grande da região. Então você tem construção de estradas de ferro, exploração de carvão e ferro, né, minerais ali importantes. É necessário entender aqui uma situação muito legal, porque ali na região da Confederação Germânica existe uma microrregião importante, rica em carvão e ferro, minério de ferro, que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, foi tomado pela França Napoleônica e com o Congresso de Viena, essa região, né, dentro do contexto de equilíbrio, né, da prática do equilíbrio ali, do princípio do equilíbrio, o Congresso de Viena deixa essa microrregião com a França. E a Prússia ficou extremamente indignada com isso. Né? Essa região é conhecida, a famosa Alsácia e Lorena. Beleza? E aí, com a construção de estradas de ferro, com a exploração de carvão e minério de ferro, novas indústrias são implantadas na Prússia. Beleza? E aí, em 1850, as ideias nacionalistas ficam mais fortes. Tá? A primeira tentativa de unificação foi em 1850, tá? Em que protestantes prussianos tentaram ali tomar o poder na Prússia, não conseguiram, porque a Áustria, na verdade, eles conseguem, criam uma constituição liberal, mas a Áustria pressiona o Guilherme I, que era o rei prussiano, e os protestantes prussianos serão ali reprimidos violentamente. Tá? Então, a tentativa ela vai fracassar. E aí, temos então aqui, em 1862, começa de fato, tá, uma mudança muito brusca e muito importante no andamento do processo de unificação e na diplomacia europeia. A gente tem o fim da diplomacia Metternich, que é uma diplomacia de cunho austríaco, em que você fazia os congressos, né, ali para as reuniões de unificação e tal, essa coisa toda. E aí você tem um processo diplomático bismarckiano, porque o Otto von Bismarck, tá, um nobre prussiano, ele é nomeado primeiro-ministro, chanceler, pelo rei Guilherme I da Prússia. E o Otto von Bismarck, ele é conhecido como a esfinge, porque ele tem múltiplas caras, tá? Ao mesmo tempo em que ele te dá um tapinha nas costas, ele também pode te dar uma punhalada. Ele é denominado também, ele é conhecido como a raposa prussiana, tá? É um cara extremamente esperto, muito esperto.
tem uma habilidade política e militar absurdamente grande e ele muda, de fato, a maneira de se fazer diplomacia. Para ele, a diplomacia se fazia com ferro e armas, tá? Então, o Otto von Bismarck, ele vai ampliar, através do desenvolvimento econômico e industrial da Prússia. Lembremos, a Áustria é uma potência, mas é uma potência agrária. A Prússia não, ela já é uma potência industrial, beleza? Então, nós temos ali, com diplomacia e força militar, o Bismarck vai conseguir unificar a Alemanha. Através de quê? De guerras, da arma e da força. Então, o que ele vai fazer? Em 1864, você vai ter um problema ali na região da Dinamarca, entre a Dinamarca e a Prússia, tá? Porque o duque da região de Wolfstein e Schleswig, ele morre e tanto a Áustria quanto a Prússia tinham direito ao trono. Só que a Dinamarca pensa o seguinte, olha, como está no meu território, então eu vou indicar o sucessor. O Otto von Bismarck ele tem uma prática de iniciar conflitos que é muito interessante. Não é ele que dá o primeiro passo. Ele faz o seu oponente dar o primeiro passo. E aí tem um problema, aí ele alega uma defesa territorial para poder atacar. E aí olha que interessante. A Dinamarca, ela é um reino que ele não tem a mesma importância que os outros reinos continentais europeus. Ela não é páreo para a Prússia. Só que o Otto von Bismarck, ele vai chamar o Império Austríaco, por quê? Olha como é que o cara ele é muito foda. Ele chama a Áustria para ajudá-lo a tomar a região de Schleswig e Hofenstein. E a Áustria pensa, poxa, para que ele vai pedir isso? Por que ele está pedindo? Eles são tão fracos. O que o Otto von Bismarck está fazendo? Primeiro, ele quer se mostrar fraco para a Áustria. Tá? Ele quer se mostrar fraco para a Áustria. Então, olha que doido. Ô, Áustria, me ajuda aqui, porque eu não tenho força suficiente para tomar aquelas regiões deste país fraco que é a Dinamarca. Você pode me ajudar? E a Áustria, tá, claro que eu vou. A maioria da população nessas duas regiões, elas são germânicas, são alemãs, né? Então a gente vai ajudar, estamos no mesmo barco, vamos embora. E aí a Áustria vem toda pimpona, né? Para poder ajudar a Prússia. E a Prússia, nessa época, a Prússia já era industrializada e ela não utiliza toda a sua força armamentícia para poder tomar os dois territórios. E sabe qual que é o outro motivo dele pedir a ajuda da Áustria para tomar esses dois territórios? Conhecer, tá, as fraquezas e as forças do exército austríaco. Então, lutando lado a lado, na Guerra dos Ducados, a Prússia e a Áustria, o exército prussiano, Otto von Bismarck, conhece as fraquezas e as forças do exército austríaco. Guardem isso, tá? Guardem isso aí. Beleza? Aí, nós vamos agora para 2 anos depois, a Guerra Austro-Prussiana. O Otto von Bismarck, ele inicia uma guerra contra a Áustria. Então, a Áustria chama os outros países da Confederação Germânica, tá? E vão lutar contra a Prússia. Por quê? Porque o Otto von Bismarck, ele faz um acordo com Napoleão III da França, para que a França mantenha-se neutra, não entra o lado da Áustria, e aí, em troca, ele vai vencer a Áustria, olha as apostas que o cara faz, ele vai vencer a Áustria e entregar Veneza aos italianos.
Veneza pertence à Áustria, ele vencendo a Áustria, ele vai entregar a Áustria, a Veneza, para os italianos. Tranquilos? Aí, então percebam, a unificação italiana está ocorrendo ali e a Prússia vai ajudar a Itália, inclusive. A Prússia inicia a guerra contra a Áustria. Melhor dizendo, a Áustria inicia a guerra contra a Prússia. Porque no momento em que há esse acordo secreto, ele é divulgado, né? A Áustria pensa, peraí, Veneza me pertence. Como assim o cara faz um acordo com a França dizendo que vai entregar Veneza para os italianos? Ele vai me vencer? Então vamos ver se ele vai me vencer. Eu declaro guerra à Prússia. E aí a Áustria chama a Confederação Germânica, os outros países da Confederação Germânica, né, os outros estados da Confederação Germânica, não são países. E o que o Otto von Bismarck faz? Ele vai usar todo o seu potencial militar e logístico para poder movimentar tropas e vencer em 7 semanas, beleza? O Império Austríaco. Ele vai colocar o Império Austríaco de joelhos. Vai vencer. A vitória ela vai se dar na Batalha de Sadova, tá? Isso vai decidir o destino da Alemanha, um processo unificador. E aí, a Confederação Germânica acaba no Tratado de Praga, tá? Porque, assim, acabando com a Confederação Germânica, você tem o fim da influência austríaca na Alemanha. Há uma troca. Há uma influência alemã, ou uma influência prussiana na Áustria. Tamanha a superioridade político-militar da Prússia frente à Áustria, à Áustria-Hungria. Beleza? Aí, olha que doideira. Olha que legal isso. A Prússia tá conduzindo ali o processo de unificação. Tá? Aí, o que ocorre? Em 1870, é a guerra contra a França. A guerra contra a França, ela vai se dar por uma situação, um motivo bem interessante. Nós temos a Guerra de Sucessão Espanhola. O rei da Espanha morre, e aí inicia uma guerra de sucessão. Tanto a França quanto a Prússia tinham o direito de indicar um sucessor. O Napoleão III, olha como é que o von Bismarck ele é uma raposa. Eu gosto muito dessa história. Eu me empolgo fácil. O Napoleão III, ele envia uma carta para o Guilherme I. Aí a carta é altamente amistosa. Tipo, querido Guilherme I, como é que você tá, mano, velho? Tranquilo? Se liga. A Espanha tá sem rei. E aí, eu tenho direito de indicar um sucessor, você tem direito de indicar um sucessor, eu queria que você abrisse mão dessa indicação e passasse ela para mim. Porque você está mais distante da Espanha, eu estou mais perto, dá para eu controlar a população e tal. O que você acha? O Guilherme I vai responder o Napoleão III. E vai falar com o cara, também de forma muito amistosa, vai falar assim, querido Napoleão III, fica com a Espanha, cara, eu não tenho interesse nenhum nessa parada aí, nessa Península Ibérica aí, e tal, eu tô distante, eu tô numa outra vibe aqui, entendeu? E a Espanha vai me dar trabalho. O que o Otto von Bismarck vai fazer? Ele vai interceptar a carta de Guilherme I para Napoleão III. E a carta amistosa, interceptada, vai ter o seu conteúdo alterado. O Otto von Bismarck vai escrever o seguinte, nas minhas palavras, tá? Aspas. Vai escrever o seguinte, se liga, ô seu pau no cu, francês de merda, comedor de queijo podre. Deixa eu te explicar uma parada. A França vai ser da Prússia. E não vem com essa ideiazinha de eu abrir mão, que eu não vou abrir mão de porra nenhuma. E se você tá afim de brigar, vem um por um para não embolar, malandro. Aqui o pau já foi. Foi desse jeito, fecha aspas. Beleza? Então foi uma carta extremamente hostil ao Napoleão III. O que o Napoleão III faz quando vê a carta? Fica puto e declara guerra à Prússia.
a França declara guerra à Prússia. Entenderam? Aí o que vai acontecer? O Otto von Bismarck vai chegar e usar o ideal de povo alemão, porque não existe Alemanha ainda. Então ele vai usar o ideal nacionalista, o ideal de povo alemão, para unir os povos dos estados da Confederação, da antiga Confederação Germânica, em torno da Prússia, para defender a Alemanha, que não existe ainda. Entenderam? E aí, a França será derrotada e humilhada. Em mais ou menos um ano e meio, em 1871, nós temos a derrota da França, onde o Napoleão III ele é preso na Batalha de Sedan. Ele vai ser preso e vai ser trocado pela rendição francesa, tá? A França destitui o Napoleão III. Nós temos o fim do Segundo Império e o início da Terceira República Francesa. Tamanho é o marco, tamanho a vergonha, a derrota da França para a Prússia. O Bismarck, ele vai exigir que os territórios da Alsácia e Lorena sejam repassados à Prússia. Beleza? E além disso, vem a cereja do bolo, que eu amo essa parte. O Guilherme I, ele é proclamado Kaiser, ou seja, o imperador de quê? Do Império Alemão, do Segundo Reich. Então, o Sacro Império Romano Germânico é o primeiro Reich, e agora você tem o Segundo Reich de Guilherme I. Então, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, tá? Com a cerimônia paga pela França, dentro do maior símbolo, né, da monarquia francesa, você tem a assinatura da rendição francesa e a festa de coroação e unificação alemã. Com este processo, você tem o início do revanchismo francês. Você perde territórios importantes para a França, você cede o seu principal símbolo de ostentação de arquitetura francesa para os alemães, para eles assinarem o documento de unificação e coroarem o seu imperador numa festa paga pelo Estado francês. É muita humilhação para um povo que é extremamente orgulhoso, que é o francês, dentro de um contexto de crescimento de nacionalismo, de sentimento nacionalista, de amor à pátria, à nação, né, de pertencimento à nação. Beleza? E aí, nós temos os personagens da unificação, que são aqui o Otto von Bismarck, o Guilherme I, e aqui uma pintura sobre a coroação dentro do Palácio dos Espelhos do Guilherme I aqui, e de branco o chanceler Otto von Bismarck. Percebam que essa pintura, né, dentro de uma característica de perspectiva, né, de protagonismo, quem está no centro? Não o Guilherme I, mas sim o principal personagem da unificação alemã, o Otto von Bismarck, a raposa prussiana. Tranquilos? Bem, como consequências, você tem um forte desenvolvimento econômico alemão, tá? Disputas dentro desse desenvolvimento econômico, ou seja, a Itália já havia nascido como uma potência econômica, principalmente através do Reino de Piemonte e Sardenha, e a Alemanha também vai ser uma potência econômica e industrial, principalmente por conta da Prússia. É muito interessante duas coisas. Primeiro, a condução do processo, voltando à Itália, a condução do processo de unificação italiana, ela é feita de cima para baixo. A condução do processo, duas semelhanças aqui, algumas semelhanças. A condução do processo de unificação alemã, ela também é feita de cima para baixo. Ela não é feita pela população, ela é feita pelo Estado italiano, pelo Estado prussiano.
né? Pelo estado de Piemonte, Sardenha e pelo estado prussiano. E outra situação bem interessante, outra semelhança, ele é conduzido do norte para o sul, tá? Então, o processo, ele é conduzido do norte industrializado para o sul agrário. A Alemanha, ela nasce, vocês vão ver o mapa, a Prússia, ela está mais ao norte, e a Baviera, que é uma região mais pobre, está ao sul, né? A Sicília, né? A Calábria, são regiões que estão mais ao sul da Itália, e a região da Lombardia, do Vêneto, da Emília-Romana, são regiões mais desenvolvidas, estão ao norte. Tudo bem? Bom, diante desses processos, nós temos disputas por territórios na Ásia e na África, que é conteúdo da nossa próxima matéria, o imperialismo europeu, né? O neocolonialismo, forte industrialização da região, e aí, essa forte industrialização, esse processo unificador leva a rivalidades, a criação de rivalidades com as duas maiores potências europeias. A França, que eu citei, por conta de territórios, Alsácia e Lorena, e pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, e a Grã-Bretanha, que vai ter ali uma rivalidade econômico-militar com a Alemanha. Por quê? A Alemanha nasce, né, surge, unifica-se com um poderio econômico muito grande, industrial econômico muito grande, e militar, porque o exército alemão agora, ele é muito forte, né? Partindo ali do exército prussiano. É um exército muito forte. Beleza? E aí, o que a gente tem como grande consequência, não só da unificação alemã, mas dos dois países, Itália e Alemanha, é que a unificação desses dois países leva a um forte desequilíbrio de forças na Europa, tá? E este forte desequilíbrio de forças na Europa é um dos principais fatores que leva à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Porque diante do imperialismo, né, do neocolonialismo europeu na África e na Ásia, você vai ter disputas territoriais. Esses países são potências, mas nasceram tardiamente e por isso não ficam com as melhores fatias dos territórios coloniais e começam, então, a brigar, né, a disputar territórios que fossem ali melhores para eles. Diante da negativa dos outros países europeus, das outras potências, a gente vai ter a paz armada, né, que agora inicia, com o fim da Guerra Prussiana, inicia a chamada Belle Époque, que é um período que não vai ter conflito no continente europeu. Então, de 1871 a 1914, nós não vamos ter conflito no continente europeu. Eu estou falando continente europeu aqui, de Europa Ocidental, porque em Moscou nós vamos ter alguns conflitos internos que eclodem posteriormente na Revolução Russa, né, em 1917, mas em 1905 a gente vai ter um massacre ali, um domingo sangrento também. E aí a gente tem esse desequilíbrio levando à Primeira Guerra Mundial, que vai ser um grande conflito do século XX, que é uma das matérias que eu tenho certeza que vocês mais gostam. Tá bom? Aqui, né, a gente passa para a Comuna de Paris, e antes de eu iniciar a Comuna de Paris, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida em relação à Alemanha, a unificação alemã, por gentileza. Nenhuma dúvida aqui, senhor. Nenhuma? Beleza. E aí, pessoal, o restante? Nenhuma? Beleza. Então, vamos seguir para a Comuna de Paris. A Comuna de Paris é rápido e rasteiro, igual o ataque do Cruzeiro, até 2018. O que acontece aqui? Tá? Nós temos uma situação bem legal, tá? Relacionada à Comuna de Paris. A gente tem que entender, já falamos sobre isso lá em Revolução Industrial, Movimento Operário, Novas Ideias do século XIX, que a gente tem, ali na segunda metade do século XIX, a implementação, o surgimento de ideais coletivistas, né? Ideais socialistas. E esses ideais eles vão se ligar muito ao operariado, né? Ao proletariado de vários países do mundo. A França, né, principalmente na Europa, a França não vai ficar de fora dessa ligação entre o socialismo e o operariado. Então,
Com o fim da Guerra Franco-Prussiana e a destituição do Napoleão III e a instituição da Terceira República Francesa, essa república ela é uma república burguesa conservadora, tá? Então, serão feitas algumas mudanças, algumas modificações, não apenas no sistema político, mas no sistema econômico-social, quer dizer, econômico, mas, socialmente falando, a estrutura ela continua a mesma. A Prússia vence a França é humilhada e a burguesia conservadora francesa se mantém no poder e não vai fazer nenhum tipo de reestruturação social. E aí nós temos uma situação econômica muito hostil à França, principalmente à classe trabalhadora, que é o que acontece até os dias de hoje. Quando nós temos qualquer crise econômica, a população mais pobre ela sofre mais, tá? E aí essa população mais pobre, principalmente composta de trabalhadores urbanos de Paris, ela se une e vão se organizar numa revolução socialista, de cunho socialista. Eles tomam o poder em Paris por 72 dias, de 18 de março a 28 de maio de 1871. Este governo socialista é denominado Comuna de Paris, tá? Perdão. E aí nós temos um governo de característica popular e 3 grupos principais vão governar: socialistas, tá? Liberais radicais, tá bom? E anarquistas. Os anarquistas, temos que lembrar, que não acreditavam em formas de governo, tá? E aí eles vão cooperar através de grupos livremente associados. Então, como assim grupos livremente associados? A mesma coisa que eu falei lá atrás sobre o anarquismo. Cooperativas de trabalhadores que vão conduzir um processo de transformação político-social. Então, eles vão contribuir dessa forma. Pensando, né? Voltando lá na aula de novas ideias e pensando que anarquistas e socialistas eles têm caminhos diferentes para chegar ao mesmo destino, que é o comunismo, então eles vão se dividir, né? Eles não vão se unir efetivamente, tá? Então, eles vão se enfraquecer por causa disso, é o último tópico ali que vocês podem ver no slide. Então, eles pretendem criar um Estado federativo dividido por comunidades livres e autônomas. Ou seja, o Estado francês ele vai ser federativo e não existirá um governo central. Elas serão completamente autônomas e completamente livres. Não vão obedecer ao governo central. Funcionários públicos serão eleitos e não mais escolhidos, né, pelos chefes de poder. E, caso não cumpram suas funções, podem perder seus cargos. Então, agora, por exemplo, quando eu digo funcionários públicos, eu estou dizendo ministros, membros do judiciário, membros do legislativo, todos. Eles são eleitos. Não cumpriu a função? É tirado do cargo porque não está cumprindo a sua função. Tá? Vão perder a força, né? E quando perde a força, você vai ter aí o fim da Comuna de Paris. Aqui nós temos algumas imagens de gravura, jornal, tá? Sobre a Comuna, algumas regras, né? Sobre a Comuna de Paris, barricadas que são criadas pelos membros da Comuna, tá bom? O francês adora tirar um calçamento, um asfalto para fazer uma barricada, para fazer um protesto, os caras são bons nisso, beleza? Até os dias de hoje. E aqui, os prussianos, né? Do Otto von Bismarck, eles vão se aliar a essa burguesia conservadora que havia tomado o poder e perdido para os membros da Comuna de Paris. 100 mil prussianos invadem Paris e vão destruir a Comuna, tá? O Otto von Bismarck, ele derrotou a França, mas ele é antissocialista, então vamos, né, ele é um membro
da nobreza prussiana. Então é óbvio que eles vão ali ajudar os franceses a acabarem com a Comuna de Paris. Achei que o Lucas estava com alguma dúvida. E aí, o objetivo era não apenas destruir a Comuna de Paris, mas destruir todo o movimento socialista francês para evitar novos movimentos de cunho socialista. A gente precisa lembrar que a Comuna de Paris ela foi a primeira experiência socialista no mundo. Tá? A primeira experiência socialista no mundo. É um negócio tão novo que o livro O Capital, ele terminou de ser escrito, ele foi publicado em 1867. E em 1871 você já tem uma experiência socialista, tá? Ali em Paris. E a Comuna ela serve de inspiração aos diversos movimentos socialistas no mundo todo, tá? Uma maneira de como deveria se tomar o poder e iniciar um projeto, né? Ali aprendendo com os erros e com os acertos, iniciar um projeto de governos socialistas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui, por gentileza? Nenhuma, senhor. Nenhuma? Não? Beleza. Tá. Olha só. Daqui a pouco eu vou subir a aula pro Canvas, tá? Lista de exercício. E essa aula era um pouco menor mesmo. Vocês não falam muito, né? Então, ela fica ainda menor online. Tá bom? Enfim, o que tinha para ser falado foi falado. Eu falei que eu tinha que contar uma novidade para vocês, né? Falei que tinha que contar uma novidade para vocês. Isso. Bom, é o seguinte. Deixa eu contar essa novidade para vocês. Quem estudou comigo até o ano passado, tanto no Ibituruna quanto em outros cursinhos e tal, sempre me ouviu falar que uma das maiores vontades que eu tinha era de ser pai e pai de menina. E eu e minha namorada, nós estamos grávidos já há 4 meses, e em janeiro a Maria Antônia chega no mundo, entendeu? E aí eu queria dividir isso com vocês, porque nós estamos passando por um momento tão difícil, sabe? Uma situação tão complicada na vida da gente, com essa pandemia e tal, e, tipo, eu acho que uma notícia dessa dá uma aliviada nas tensões diárias que a gente tem passado. E aí é isso. A gente já sabe o sexo, vai ser menina. Deus me abençoou com... Eu falei que até os 40 anos, eu falava isso, que até os 40 anos eu tinha que arrumar uma doida para poder fazer um filho comigo, de preferência uma menina, e se eu não conseguisse, eu ia adotar. E aí, Deus me abençoou com isso, cara. Eu consegui arrumar a doida e vai vir uma menina. Eu queria muito isso. Eu queria dividir isso com vocês. Eu estou muito feliz e, como eu estou muito feliz, eu não consigo segurar. Então, Parabéns, papai. Obrigado mesmo, viu? Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado. Boa semana para todo mundo. Na verdade, até amanhã, né? Porque amanhã, às 19 horas, tem a nossa aula lá de cultura pop. E eu e o Paulo vamos falar um pouco sobre futebol. Futebol dentro da cultura pop. Mas vamos dar pitaco em outros assuntos também. E os outros professores vão dar pitaco. Nós vamos mais para um bate-papo do que para uma aula propriamente dita. Tá? Vai ser bem legal. Eu espero ver vocês, mesmo distante, na nossa aula interdisciplinar de amanhã. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Obrigado pelo carinho mais uma vez. E até semana que vem, não. Bom recesso até amanhã e depois bom recesso para todos nós. Um beijo, galera. Tchau para vocês. Com Deus. Pode deixar que eu vou colocar os slides no Canvas. Pode ficar tranquilo. Slides, lista, tudo no Canvas, tá bom? Um abraço, galera. Com Deus. Tchau, tchau.
abençoe. Parabéns, irmão. Obrigado, querida. Obrigado.